envolvendo universidade pública e pagamento ou não de mensalidades, né? Então o pessoal está falando, é legítimo cobrar mensalidade de alunos egressos de universidade pública que têm condição de pagar, ou seja, tem um poder aquisitivo maior, e aí os de menor poder aquisitivo continuariam sendo público e gratuito? Sim ou não, Marião? Vamos lá. Cara, que polêmico, né? Cara, a minha opinião, ela tem a ver com uma coisa que você não tem como mais, se você está vivo aqui nesse país, e não é um mega idoso, tem a ver com a nossa Constituição, que é o Estado fornecendo educação. Não é? Isso é o que está... É uma questão legal. Ao nascer no Brasil, você tem direito à educação. Você tem direito de receber educação. Isso inclui o ensino superior. Então, não é que eu acho que quem tem a condição que pague. Eu acho que é o Estado redistribuindo e reorganizando melhor para que todos tenham acesso, que possam ter acesso gratuito. Se hoje existe o ensino privado, é porque o ensino público é insuficiente. Então, a gente já tem um problema nacional, que a gente não consegue formar. Né? Então, há muita gente que até precisa estudar em escola pública, acaba sendo jogada para a universidade, para o ensino privado. E ok, aí os governos aí acharam mecanismos, né? Então, por exemplo, o conceito do ProUni foi subsídio do governo para... Estudar, porque não tem como atender, né? Privada. Exatamente, só que aí ele paga, aí depois o aluno... que já não tinha condições de pagar uma universidade particular, uma faculdade particular, ele entra no ProUni e depois que ele começa a trabalhar, ele vai fazendo as compensações, pagando um pouquinho ali de volta para o governo. Mas você concorda que, olha só, né, tem que pagar uma coisa que o governo deveria ter dado de graça. E aí, eu acho bem polêmico isso. A gente podia trazer um especialista nisso, né? Seria até desleal aqui com a audiência, mas eu já pensei num aqui que a gente conhece, que entende bastante, mas tem a ver como funciona o MEC. O MEC hoje, são 7 cadeiras, 4 são de lideranças de universidade privada. Então, assim, talvez exista um movimento para sucatear a universidade pública. Exatamente. Eu vou dizer para vocês, eu me formei em universidade pública e uma coisa que eu tenho absolutamente certeza da minha formação humana é que pelo menos 50% do que eu sou hoje, sentado nessa cadeira, eu devo à universidade. E não é porque tinha só professor de qualidade, não, porque tinha de fato ali um regime integral, né? Eu estudei na Unesp, a gente fez engenharia, eu e o Mário, mas é que na universidade... você tinha condições ali, até por se chamar universidade, pelo menos no meu caso em Bauru, de ter contato com pelo menos 15 cursos diferentes, de diferentes cadeiras. E existe um cronograma lá desde os anos 90 de tentativa de sucateamento dessas universidades. Porque o que acontece? Você marchou, né? Eu estava nessa marcha. Aí porque o que acontece? Qual que é o cerne da universidade pública? É você contratar professores que têm regime de dedicação exclusiva a essa universidade, que se dedica à pesquisa, porque a universidade pública ela produz pesquisa e ciência para o país, né, e para o Estado. E você tem toda uma infraestrutura de laboratórios, sala de aula, você tem uma infraestrutura de restaurante universitário, que é comida barata para quem não pode pagar, porque tem gente que chega na universidade pública, galera, que não tem dinheiro para pegar o ônibus para se matricular. Então, tinha assim, gente que passava no vestibular por causa desses cursinhos subsidiados e assim, chegava em situação de extrema pobreza, não tinha o dinheiro do almoço. Então, sempre tem uma estrutura ali esperando eles para dar esse pontapé inicial. E tem, inclusive, moradia estudantil, onde essas pessoas elas moram enquanto estudam, né? Então, o que acontece? Os governos passados do estado de São Paulo, no caso, não sei como é que foi no governo Lula, escalou o número de universidade federal, e eu não sei qual que é o nível de qualidade dessas universidades, porque eu não sou de universidade federal,
Mas na universidade, nas universidades paulistas, houve uma tentativa de expandir a universidade pública em escala. Só que você não pode aumentar o número sem primar pela qualidade, porque o que faz a universidade pública ter o destaque que tem é a qualidade dela e não a capilaridade. Então o governo ele abria cursos sem absolutamente nenhum tipo de investimento mais profundo em professor e laboratório. Professor era professor substituto. E, por exemplo, tinha curso de química que era lançado em cidades mais distantes, assim, do tipo, no caso da Unesp, que não tinha um laboratório. Então o cara passava lá todo feliz que ia estudar na Unesp e, porra, não tinha um laboratório para fazer o curso de química, né? Então, o que acontece? Aí veio essa proposta, né? Puta, é legítimo cobrar mensalidade de quem pode pagar mais. A pergunta é o seguinte, não é só essa pergunta e não só essa resposta. Para que meios esse dinheiro que seria cobrado e em que situação, qual é o processo de reinvestimento desse dinheiro diretamente nas universidades públicas? Porque se retornar em forma de imposto, esquece esse dinheiro. Cara, na moral, uma coisa que eu aprendi já muito cedo quanto mais dinheiro você dá para o governo, mas ele dá um jeito para destinar aquilo para alguma coisa que não vai voltar para gente. Então é um absurdo. É a minha leitura, por isso que eu acho que às vezes eu tenho uma leitura mais liberal. Sim, não, eu concordo. Ainda que... O que a gente pode contribuir aqui é porque nós dois fomos de universidade pública, a gente pode dar um depoimento aqui. Porque eu fiz passeata contra esse tipo de iniciativa de abrir campus aí sem... Eu fui militante estudantil na época lá e brigava contra essas putarias de abrir campus. Abriu campus aí sem laboratório, sem professor, entendeu? Abriu isso, mas era a contrapartida. Sabe por quê? Porque nessa época aqui, pelo menos no estado de São Paulo, tem que ficar esperto ali, as universidades estaduais. No resto do Brasil também rolou uma coisa assim. Era a contrapartida para vocês explodir alguns presídios que tinham na cidade, né, para separar grandes grupos. Aí abriu-se, né, inaugurou mais presídios ali, inauguraram mais presídios. E a contrapartida da cidade, que imagina, o prefeito fala assim, cara, mas agora eu tenho um presídio, se estourar uma revolta aqui, se cavarem um buraco, fugir daqui, cara, olha a minha cidade. Pô, não, vou te dar uma contrapartida. Aí foi negociado, aí levou uma universidade, um campus. Cara, é isso, cara. É a minha leitura lá e... Que cidade foi essa? Foram várias aqui, São Vicente, os Campos Novos, teve Rosana, Sorocaba, cara, teve um monte. Uma porrada. Foi o momento da nossa universidade aí que teve essa estratégia escrota aí de... Eu ajudei, pela proximidade, eu ajudei a fazer um projeto de uma biblioteca lá de São Vicente. Da Unesp em São Vicente. Era num container no início, cara. Biblioteca. Os caras inauguraram um curso, os alunos tinham aula em container, não tinha acesso a livro, professor substituto, não era contratado nem concursado. Mas, por outro lado... mas tem uma contrapartida que é assim, você começou e você gerou um... Claro, não, a ideia é antes feito do que perfeito, né? Só que as coisas não funcionam assim na política brasileira. Por que você entrou nessa linha muito louca da universidade? Não, para dizer que eu sou a favor no seguinte ponto. É que assim, você está falando isso porque o Holiday veio aqui e ele é a favor de cobrar de aluno em escola pública, é isso? Não, eu sou a favor também nos seguintes pontos. Se houvesse destinação correta e declarada e transparente do dinheiro para reinvestimento direto na universidade. Entendeu? Porque o ponto é o seguinte, o que a gente vive... É legal entrar nesse assunto, porque é uma coisa que faz parte da vida do estudante que amanhã vai entrar numa carreira e que, cara, querendo ou não, uma carreira dentro de uma universidade pública é um diferencial no currículo de qualquer pessoa que quer entrar numa empresa de ponta. Então, cara, não tem como a gente falar sobre estágio, universidade aqui, volta e meia a gente vai ter que falar. Para falar um pouco dessa questão da cobrança da mensalidade para quem é rico, tipo, a universidade pública, ao longo do tempo também, ela foi um motor de perpetuação de desigualdade. Por quê?
Porque quem tem mais dinheiro tem condição Estudava de pagar um cursinho colégio melhor. bom, E aí cursinho, você tinha, classes de engenharia, por exemplo, de 50 alunos, porra, galera tudo bem de vida, meu, entendeu? Então, assim, é justo? É. Mas também é justo saber se esses caras que podem pagar, na hora que pagar, vai ser revertido diretamente em investimento na própria universidade, entendeu? Eu acho que daria para achar um caminho justo aí, ou mesmo em subsidiar aqueles que não podem pagar através de cursinhos e poder redistribuir essa renda, que a universidade como espaço público, ele é mais um espaço desigual dentro da sociedade.